Bom, vamos seguindo aqui com a nossa história dos papas, né? E chegamos aqui ao famoso Papa Alexandre VI, tá? Por que eu digo famoso Papa? Porque ele é tido como um Papa que não foi muito virtuoso, muito pelo contrário, né? E também teve uma série da Netflix, né? Acho que chama Os Borgias, né? Da Netflix, que colocou a história desse Papa, mas claro, essas séries aí, eu não vou dizer que são mentirosas, mas elas só colocam os fatos negativos, vamos dizer assim, né, nesse caso da vida desse Papa, né? Não que não tenham existido esses fatos, mas eles se concentram só nessa parte, né? Então eu posso dizer que esse Papa é um famoso Papa, vamos dizer assim. Agora, para o bem ou para o mal, eu não sei dizer, aí cada um pode fazer seu juízo, e principalmente Deus é que julgue, né? Ele foi um Papa importante, certo? Isso não dá para negar, certo? Foi um Papa importante na época dele, e tanto que o próprio livro aqui, ele é um dos papas que ele mais entra em detalhe, certo? Inclusive com relação ao caso do Jerônimo Savonarola, né, que era um grande opositor dele na época, certo? Ele era lá de Florença, né, de Vicenza, de Florença. Fala muito do filho dele, o César, né, que era o Duque Valentino, que foi um grande maquiavélico, esse filho dele. E quando eu digo grande maquiavélico, literalmente maquiavélico mesmo, porque ele era discípulo do Maquiavel, conhecia Maquiavel e se aconselhava com Maquiavel. Então ele era realmente maquiavélico, né? E então ele entra em bastante detalhes com relação a esse Papa aqui. Mas eu gostaria de me limitar ao que ele fala no começo e também ao que ele fala no final, que é mais ou menos um resumo do que foi esse Papa, né? Que reinou de 1492 a 1503. Olha, pegou a época da queda de Granada, né? Foi a conclusão da reconquista da Espanha, né? Até 1503, ou seja, passou pela descoberta do Brasil e naqueles tempos de colonização do Novo Mundo, né? Então, foi um papo importante, não dá para dizer o contrário disso daí, né? Então, olha como ele começa falando sobre ele. O Papa Alexandre VI é comumente considerado e pintado como protótipo da luxúria e da baixeza moral. Os romancistas servem-se dele para lançar grande quantidade de lama sobre o papado e sobre a igreja. É, mas os historiadores não ficam tão escandalizados, né? Ou seja, quando ele fala que os romancistas aproveitam, lógico, se o Papa cometeu escândalos, isso é uma matéria farta, né, para quem quer criticar a igreja, é o que ele fala aqui, né? Isso eu já falei em uns 2 ou 3 vídeos passados, né, quando falei da querela das investiduras, né, que essas coisas os inimigos da igreja adoram, essas histórias, né, que aí fala, tá vendo? Olha a igreja, né? Bom, mais ou menos o que ele diz aqui, né? Mas os historiadores, que são cientistas que analisam as coisas, né, não ficam tão escandalizados. Alexandre VI era o fruto natural dos tempos em que viveu e o expoente da sociedade que o elevou ao ápice da glória. As cortes de então, aí está falando de todos os nobres, dos reis, enfim, as cortes em geral. As cortes de então, em vez de encontrarem motivo de escândalo na corte de Alexandre VI, antes encontravam ali aspectos admiráveis. Infelizmente, o escândalo e a indignação só podiam nascer naquelas almas eleitas que a corrupção pagã do humanismo degenerado não havia degradado. Né? O que ele está dizendo aqui? Naquela época, que é a época do Renascimento, onde começou a se cultuar a arte grega, né? A arte antiga, clássica, né? Aqueles escritos pagãos, aqueles deuses gregos que eram viciosos, né? Tudo. Então, naquele ambiente renascentista, né,
havia essa mentalidade pagã até, e humanista, né? E esse Papa vivia naquele ambiente, tá certo? E ele está dizendo aqui, somente aquelas almas mais santas que conseguiram intuir que isso não estava certo, certo? Como o próprio Savonarola, que ele aqui coloca até como sendo um santo, né? E, enfim, eles intuíam isso daí, mas não era todo mundo, e na nobreza menos ainda. Então vamos continuar. O paganismo triunfante naquele século se alçara até as camadas mais altas da sociedade, sobre os tronos e sobre a própria cátedra de São Pedro. A esse propósito, escreve o historiador belga Godefroy Court, acho que é assim que se fala, né? Então, abre aspas para esse historiador. O Papa Alexandre VI é a encarnação mais sinistra do paganismo debaixo da tiara serena e sorridente em meio à lama dos vícios. Ele expõe com espantosa inconsciência o espetáculo de sua torpeza. E mesmo no gelo da velhice, ele prolonga, sob os olhares do universo estupefato, o carnal de uma existência a qual faltou o senso moral. Tá? Então, ele está dizendo aqui que faltou o senso moral na vida desse Papa. Agora, eu me reservo aqui o direito de fazer uma crítica a esse pensamento, né? Que é mais ou menos um pensamento atual, né? Que fala-se tanto da igreja se adaptar aos tempos modernos, aos novos tempos, né? A igreja não tem que se adaptar a nada, né? E se tem uma pessoa que tem que ter um senso moral, pelo amor de Deus, é o Papa, né? Qualquer cristão, eu me incluo nisso, lógico, todos nós temos que ter um senso moral, até porque existe a lei natural, né, que está dentro de todo mundo, muito mais nós batizados, né? Muito mais nós batizados, no qual eu me incluo com toda humildade, mas no qual que estuda um pouco a doutrina da igreja, mais ainda nós temos que ter um senso moral acima de qualquer uma, que não se dirá de um Papa. Viva ele em que época for, certo? Então falar que ele não tinha um senso moral, me desculpa, não dá para aceitar isso daí. Mas vamos seguir aqui. Naquele final de século e no princípio do seguinte, as consciências humanas foram abaladas por um perigoso sofisma. O bem e o mal foram transformados em uma coisa só. Em consequência, tudo aquilo que apresentava uma forma estética e artística era aceito sem nenhuma reserva. Só ter uma forma estética, mesmo que seja pagã, normal, é arte. Olha como tá bem atual isso daí, né? A religião, com suas cerimônias faustosas, reduziu-se a uma bela formalidade. Aqui também, volto a dizer, o que ele diz com cerimônias faustosas, acho que as cerimônias têm que ser faustosas sim, ao máximo, tá? Então, agora, o que se critica, aí sim, se reduz a uma mera formalidade, aí sim, aí eu concordo. Seus templos a monumentos de arte, embora privados da inspiração sagrada, seus templos, seus templos a monumentos de arte, embora privados da inspiração sagrada. Desculpa, eu achei que ficou meio sem sentido essa frase aqui. Mas, ou seja, até nos templos tinha arte pagã, né? E se você for ver até aquela pintura famosa do Michelangelo da Capela Sistina, né? Com Deus, a criação de Deus, né? Famosa, isso todo mundo conhece, né? Essa pintura. Ela, se você for ver, ela colocando aquele Adão todo musculoso, seminu, né? Eu acho que Michelangelo só colocou seminu, cobriu um pouquinho porque ia ser muito escandaloso. No fundo, eu acho que ele queria fazer igual o Davi, que ele fez lá em Florença, né? Colocar totalmente nu. No fundo, eu acho que ele queria fazer isso, né? Claro que é o que estou julgando, né? Desculpa se eu estou falando algo errado. Mas então, se você for ver, tá lá na Capela Sistina, no Vaticano. Mas está envolto em paganismo. Está falando da criação divina, mas é uma arte pagã, se você for ver bem, né? Então, acho que é isso que ele quis dizer aqui. Até dentro das igrejas, o paganismo entrou, né? Então, o delito e o vício já não causavam horror, e pelo fato de se apresentarem envolvidas em cultura e graciosidade, né? Virou normal. O vício virou normal, é isso que ele está dizendo. Na política, todo direito é colocado na força,
Aí que vem o maquiavelismo, né? Todas as leis divinas e humanas são sacrificadas pelo bom êxito. O que importa é o fim, os fins justificam os meios, né? Diria Maquiavel. O desprezo pela vida humana assume o caráter de cinismo. O adultério é uma aventura de família. As cortes principescas estão repletas de bastardos e de filhos ilegítimos. Os bastardos e os ilegítimos suplantam até os filhos legítimos nas dinastias reinantes, né? Eles tinham mais filhos bastardos do que legítimos, né? Na igreja, o elemento humano e político prevalece nessa época sobre o elemento divino e religioso. O pontífice, antes de tudo, um príncipe, e deve superar em genialidade a outros príncipes, que lhe são inferiores por não serem cercados de um halo espiritual. Ou seja, além do poder temporal que ele tinha, porque ele era um príncipe mesmo, né? Ele era o rei dos estados pontifícios, né? Além desse poder, ele tinha ainda o poder espiritual. No fundo, o Borgia encarnava em si mesmo o tipo ideal do homem daquela época, os quais, no dizer de Gregorovius, sentiam-se todos invadidos por um elemento demoníaco. Por isso, Dante del Rey observa: se na sociedade do século XVI foi possível existir uma personalidade como a de Alexandre VI, e nela conseguir ocupar o mais excelso cargo, isso demonstra ser um caráter moral consentâneo, e não diferente daquele ambiente civil e eclesiástico. Ou seja, se a conduta dele fosse anormal, ele jamais teria chegado ao papado como ele chegou, né? Naquela época, o papado assumia a forma e o aspecto de um principado civil. E se Alexandre VI, como sacerdote, foi a antítese do ideal cristão, ele soube, no entanto, tornar temido e poderoso o principado eclesiástico. Pelas costas poucos o estimavam, mas só aqueles que se chamavam poderosos, mas todo senhor e barão, mesmo diminuto quanto ao poder temporal. Certo? Então, isso que ele fala de Alexandre VI no começo da narração dele. Né? Agora eu quero pular já no final, como ele conclui. Depois ele fala todas as nuances da história dele, como eu disse, falou do caso do Savonarola, falou do caso do filho dele, do César, né? Então, ele conclui assim: Alexandre VI foi um príncipe de seu tempo, conforme a gente já disse no começo, né? Com os vícios e os pecados dos outros príncipes. Apenas difere deles porque não soube esconder e velar seus vícios com a hipocrisia e o fingimento. Ou seja, ele só não se preocupava em esconder os vícios dele. Ele não era diferente de nenhum outro da época, ele só não escondia. Seu erro foi de ter vivido, ele que era sacerdote, cardeal e papa, tal como viviam na época os homens do grande mundo político. Se não tivesse sido papa, seus vícios teriam sido aceitos e talvez até aplaudidos. Certamente, ninguém vai querer excusar Alexandre de suas culpas em sua vida privada e familiar. Pelo menos aqui, ele chegou ao ponto que a gente falou agora há pouco, né? Pelo amor de Deus, ele não tinha senso moral. Ele era papa, como que não tinha senso moral? Não importa se vivia no Renascimento, em qual época, se vive no dia atualmente, né? Ele tem que ter o senso moral, pelo amor de Deus, é o Papa, né? Então, então ele dizendo, ninguém vai querer excusar Alexandre de suas culpas em sua vida privada e familiar. Mas é justo reconhecer, isso é importante. Esse é o ponto que eu queria chegar desde o começo que eu pensei em falar desse papo. Olha, mas é justo reconhecer que não se encontra em todos os seus escritos nenhum erro contra a fé. Aqui, isso é importante. Não quero saber se na vida privada ele fez ou desfez, se ele teve um monte de filhos, se ele era um fornicador, enfim, não sei. Mas aqui, quando ele agiu como papa, ele foi papa. Isso é prova da assistência do Espírito Santo, certo? O papa, se ele tem os pecados, claro, ele é um homem como outro qualquer, tem os pecados dele também, né? Alguns chegaram à santidade, graças a Deus, mas assim, Papa também pode pecar, mas quando ele é Papa, quando ele é assistido pelo Espírito Santo, aí ele é Papa, certo?
Pelo menos quando ele quer ser papa, né? Às vezes ele é papa, mas não quer ser papa. Aí é outra história, tá? Então, vou repetir, ó. É justo reconhecer que não se encontra em todos os seus escritos nenhum erro contra a fé. O pontificado de Alexandre VI é uma confirmação de que a providência divina rege e conserva a igreja. Isso é importante, a providência divina. Apesar da eventual inaptidão dos próprios pontífices romanos. Em outras palavras, apesar das fraquezas humanas, a providência divina é que rege o papado. Então, continuando aqui. Alexandre VI foi um grande protetor das ordens religiosas, aprovando algumas novas. Também se preocupou muito com as missões e com a difusão do catolicismo na Groenlândia e no Novo Mundo. Tá vendo? Ninguém fala disso, né? Também não descuidou das artes, como são prova de se outras não existissem, as salas do Vaticano que formam a residência que ainda se chama de Borgia, e nas quais muitos excelentes pintores trabalharam junto de Pinturicchio. Deve ser um pintor da época, né? Ah, e uma coisa que eu lembrei agora, né, falando do Papa ser assistido pela Providência, né? Eu acho que todo católico praticante, né, já deve ter rezado o Ângelus, né? Sabe que a gente tem o costume de rezar os Ângelus às 6 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde, ou pelo menos ao meio-dia, né? Aquela oração, o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Aí tem toda aquela oração que nós católicos conhecemos bem, né? Essa oração, esse costume era um costume privado. Quem transformou esse costume de rezar o Ângelus universal na igreja foi quem? Alexandre VI, certo? Olha aí, olha um papa, por pior que tenha sido na vida privada dele, volto a dizer que Deus o julgue, né? Mas olha que costume santo e bom que até hoje nós temos na igreja, né? Que ele difundiu por toda a cristandade. Olha que maravilha, né? Da ação do Espírito Santo. E agora, no final, ele fala de uma coisa muito importante para nós ibero-americanos. Ou ibero-americanos, acho que é ibero-americanos, né? Então ele diz, ó, o nome de Alexandre VI está ligado também a uma sábia solução que ele deu como árbitro para a disputa geográfica e política entre Espanha e Portugal, a propósito das terras oceânicas descobertas e por descobrir. Com a bula de 4 de maio de 1493, o Papa traçou uma linha imaginária de um a outro polo, 100 léguas a ocidente dos Açores e do Cabo Verde, chamada de Linha Vaticana ou de Alexandre VI, a qual dividia o globo em duas partes, consignando a Fernando, o católico, que era o rei da Espanha, os países do Ocidente, e a Portugal, os países do Oriente, da linha de demarcação. De Portugal, ele não falou aqui, Dom João II, certo? Eu já falei sobre isso em outro vídeo, tá? Quem quiser pode ir lá verificar. E aqui no livro que eu comentei nesse mesmo vídeo, né? O João Amiel fala com detalhes sobre isso, que é o Tratado de Tordesilhas, que é outra coisa que ele não colocou o nome aqui. Afinal, o livro foi escrito por dois autores que não são nem de tradição espanhola, nem de tradição portuguesa, né? Dom Agostinho Sabá e Padre Carlo Castiglione, né? Provavelmente dois italianos. Então, tá desculpado eles não saberem esses detalhes aí, né? Mas então, ele foi um papo importante para nós, ibero-americanos, né? Descendemos desse tratado aí. Se não fosse esse tratado, certamente ia ter uma guerra enorme, fratricida entre Portugal e Espanha. Então ele foi um sábio árbitro, né, que conseguiu resolver esse problema. Volto a dizer, remeto ao outro vídeo que eu fiz com relação a este tema, né? Então é isso. A mensagem que para mim ficou desse Papa é isso. O Papa pode ter os defeitos que for na vida privada dele, na vida particular dele, né? Mas se ele quiser agir como Papa, ele vai ser Papa e vai
santificar a igreja, como todo Papa faz e deve fazer, certo? Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom, eu quero fazer em tempo aqui uma breve errata no que eu disse no vídeo, que o Davi de Michelangelo, né, estava seminu, né? Na verdade, ele não estava seminu, ele estava nu mesmo, de verdade, igual ele fez o Davi, né? O famoso Davi de Michelangelo, né? Então, não é nem seminu, conforme eu disse no vídeo, né? Então, para mim, isso se torna ainda mais escandaloso, tá lá na Capela Sistina, né? Uma imagem assim de uma pessoa nua, né? Enfim, aí serve então aqui de errata em tempo, né? Que eu consegui colocar aqui no mesmo vídeo, tá bom?